Olá a todos, nós somos do grupo de processo de soldagem a plasma. Nós vamos falar um pouco sobre os conceitos e fundamentos desse processo de soldagem. Os integrantes do grupo são o Alan, o Giovanni, o Guilherme Sampaio, José Eduardo, Pedro Lucas e o Rafael Alves. A soldagem a plasma é um estilo de soldagem que utiliza energia conduzida através de um eletrodo para um gás formando um plasma de alta temperatura, que através desse realiza a solda. Uma solda essa que tem alto poder de penetração e uma qualidade de acabamento superficial muito bom. No trabalho a gente vai falar um pouco sobre como funciona esse processo de soldagem, as suas vantagens e desvantagens e aplicações industriais gerais. Basicamente, no processo de soldagem a plasma, você consegue soldar a vasta maioria de materiais que a gente trabalha, seja de aço carbono e aço inox para aplicações de caldeiraria comum, por um exemplo, até ligas de níquel e titânio, que são mais utilizadas na indústria aeroespacial ou em componentes de alta precisão. É uma vantagem da solda a plasma que você tem um alto índice de penetração e um bom acabamento. Você acaba por ter uma solda muito resistente que requer pouquíssimo retrabalho. E os parâmetros principais de operação é a corrente, que varia muito a depender da espessura do que você está soldando, a tensão, que vai depender do arco e da largura que você quer do seu cordão de solda. Os gases, a gente costuma utilizar o argônio puro ou misturas de argônio com hidrogênio, tanto no plasma, no gás de ionização, como no gás de proteção ou anelar. As velocidades variam muito, vai depender muito da extensão da peça que você quer soldar e da corrente de tensão que você está adotando. E você tem diversas aplicações por eletrodo que vai depender principalmente do material que você está soldando. Bom, o princípio do processo. Basicamente, tem um eletrodo de tungstênio aqui e os lugares. O eletrodo de tungstênio ele esquenta, ionizando o gás que possui aqui. Esse gás transforma em gás de plasma. Ele atravessa o bocal de contrição, gerando um arco. Esse arco ele garante uma maior estabilidade e uma profunda penetração no material base, ou seja, aqui, gerando um foco central mais concentrado. Em volta possui os gases de proteção, os quais são utilizados é, para evitar porosidade no material, corrosão, evitar uma solda de péssima qualidade, vamos dizer assim. Bom, no próximo slide, aqui são os equipamentos utilizados. Aqui possui um gerador, uma fonte, um gerador, um retificador. Vai auxiliar a usar os dois de corrente contínua para uma solda mais estável. Aqui a tocha plasma, praticamente o principal componente da solda de plasma, pois aqui possui o eletrônio de tungstênio mais os gases. Aqui a solda, aqui, perdão, aqui os gases de soldagem, o qual possui o gás de argônio, argônio mais hélio mais hidrogênio, uma mistura disso. E o sistema de refrigeração, aqui possui o tanque, o radiador, a bomba, que é responsável para resfriar a peça. Aqui, uma fonte de alta frequência, o qual ele mantém uma frequência que está oscilada, é responsável por tentar controlar ela, vamos dizer assim. Aqui o sistema de parâmetro, o qual ele toma conta do controle de gás que sai para gerar solda, e a largura da solda, na profundidade, ele que é responsável para estar tudo dentro das normas. Me chamo Giovanni Machado Camargo e vou apresentar as vantagens do processo soldagem a plasma. O processo soldagem a plasma possui muitas vantagens. Conseguimos ter um alto volume de produção, a zona termicamente afetada no processo soldagem a plasma é menor, conseguimos soldar peças com espessura menor, uma menor produção de escória também, uma alta precisão e estabilidade do arco elétrico, conseguimos ter cordões com excelente, bom acabamento, como cordões mais estreitos e mais limpos. Também conseguimos operar com baixa corrente e uma maior velocidade de soldagem também. E muitas outras também, listadas aqui no slide. Bom, as desvantagens do processo de soldagem às plasmas são maior consumo de gás, o que é ruim, é um equipamento mais caro e mais complexo. Na hora de você
operar manualmente as tochas no processo soldagem a plasma é muito mais complexo, muito mais difícil de manipular em relação ao processo TIG. Por isso que exige maior qualificação na hora do operador operar. Então isso acaba tendo mais custo pelo fato de ter mais treinamento, mais complexo, e também a manutenção é dispendiosa, o que acaba sendo ruim também. Aqui vamos falar das aplicações do processo soldagem a plasma, algumas aplicações industriais. Segmentos da indústria química de bebida, como tanques e reatores, aços inoxidáveis, soldagem de metais reativos como titânio, zircônio, também na indústria aeroespacial, aeronáutica, como câmaras de combustão de foguetes, revestimento de turbinas, na indústria automobilística, como bico de injetores, amortecedores automotivos, também equipamentos médicos e odontológicos, como os marca-passos e outros equipamentos médicos também. Todos os segmentos abrangem o processo de soldagem a plasma, entre muitos outros também. Então, esse equipamento que está a imagem em cima mostra o que seria o Vulcan, utilizado na Soyuz 6, que foi um objeto mandado pelo espaço e utilizado pelos cosmonautas russos, né, em 1969, com o objetivo de testar métodos de soldagens para reparo, para o que daria para fazer no espaço, né? E foi utilizado nesse Vulcan 3 tipos de soldagem: o feixe de elétron, arco de plasma de baixa pressão e o de eletrodo consumível, que é o mais utilizado, né, aqui na Terra. E dentre esses resultados, o que eles conseguiram obter foi que o de feixe de elétrons e de arco de plasma foram os melhores métodos, mesmo não tendo atmosfera para poder estabelecer o arco ionizante. E, enfim, a solda plasma foi utilizada e a partir disso foi um start para várias outras inovações nessa área aeroespacial. E também um exemplo mais próximo que eu queria passar para vocês, que a minha empresa onde eu trabalho, a gente usa um caso de escapamentos com aço inox, onde muitas vezes não podemos ter muito aporte térmico ali na região, por isso é mais indicado em áreas de catalisador, algumas chapas mais finas, o uso da solda plasma, né? Esse vídeo mostra como que é essa solda plasma robotizada, né? Então eu já vi a abertura do arco, contato com a peça. Você percebe também que a luminosidade que esse método alcança é muito forte, então o filtro de máscara tem que ser muito alto, né, para poder bloquear essa luz, né, para não prejudicar o operador. Enfim, e uma das vantagens desse método é o acabamento visual que você consegue obter. Então ele vai mostrar daqui a pouco como que fica o acabamento. Ó. Como pode ver, muito bom, né? Bom, eu queria agora mencionar um pouco sobre as normas de soldagem. A gente separou em 3 níveis, né? Tanto internacional, CASISOS, que regulamentam para o mundo inteiro. A norte-americana, que é um caso à parte, né? Que é muito utilizada, eles fazem muitas inovações nesse ramo de soldagem e vale mencionar essa AWS. E também no nosso ramo nacional aqui temos as NBS, né, pela ABNT. Então, na ISO 4003, a gente tem a definição da numeração da soldagem, né, que é a 151. Então, toda vez que aparecer 151, a soldagem utilizada vai ser a plasma. Na ISO 4063, ela fala um pouco sobre os metais que pode ser utilizado refratários, né, que seria
ligas de titânio, tântalo e zircônio. Na parte de AWS, tem as boas práticas na C5.2, como é utilizado no aço inox na D1.6, e passamos agora para a NBR. A gente consegue ver também a qualificação dos soldadores, como que ele tem que fazer em certas ocasiões especiais para garantir a qualidade de solda, né? E a ISO 4063 é a classificação geral de acordo com a ISO 4063, aplicada diretamente no Brasil daí. E basicamente é isso. Bom, meu nome é Guilherme e eu vou falar aqui sobre alguns cuidados com a segurança. Primeiro aqui nós temos a radiação intensa, que é os riscos de queimaduras e danos oculares, então nós temos que ter os filtros, né, adequados para a máscara para evitar queimaduras. Também temos as altas temperaturas e os respingos, que são os arcos altamente concentrados, né, que tem uso obrigatório de vestimentas resistentes ao calor, que geralmente são peças de couro. Fumos e os gases tóxicos, tem que ter uma boa ventilação eficiente e uma máscara que evite você inalar, né, esses gases. Os riscos elétricos, então a gente tem que verificar os cabos e aterramentos da máquina de solda para nós evitarmos choques. E a tocha e os consumíveis a gente tem que manter o bico e o eletrodo difusor em boas condições, né, e manusear de forma simples e segura, para que a gente evite que tenha algum acidente. Bom, então aqui vou mostrar um pouco dos EPIs que o operador ele precisa usar. Primeiro aqui a máscara de solda, né, com um filtro apropriado, proteção para UV e IV. As luvas de raspa, né, ou de couro, resistentes ao calor, e o avental ou a jaqueta de raspa também. Aí aqui nós temos as botas de segurança com biqueira e solado isolante, né, para não deixar conduzir. Por trás da máscara aqui é interessante ter respirador PFF2 ou PFF3 para retenção dos fumos metálicos, né, os gases. O protetor auricular para quando tiver um nível de ruído muito alto, né, também vai ser usado aqui. E por trás da máscara aqui a gente pode também ter um óculos de segurança para proteção adicional contra algumas partículas que podem vir a afetar o rosto do operador. Também temos aqui nossas perneiras, né, para proteção da perna aqui. E os mangotes, né, que são algumas proteções adicionais que nós temos. Então aqui, para finalizar essa parte de segurança, eu vou falar um pouco das normas de segurança, né? Nós temos a NR6, que é o EPI, temos também a NR10, que é a segurança em instalações elétricas, a NR12, que é a segurança em máquinas e equipamentos, a NR18 também, a gente tem a segurança na indústria da construção, dependendo da aplicação e dependendo do ambiente, e também a capacitação prática supervisionada, né? A famosa se aprende fazendo, né? Comprovando a experiência em operações reais ou simuladas, né? Antes da liberação para atuar de forma independente. Olá, professor. Meu nome é Rafael Alves e eu vou fazer a parte da conclusão. Então, assim, conclui-se que a soldagem a plasma oferece alta precisão e excelente qualidade, sendo a ideal para aplicações industriais avançadas. Então, apesar de exigir equipamentos caros e operadores capacitados, seus resultados compensam quando realizada com segurança e seguindo as normas. Então, assim, tudo depende da necessidade da empresa. Então, se a empresa quer uma solda boa, um bom acabamento, uma boa fixação, que não trará problemas futuramente, então a plasma é uma ótima escolha.